Suma da vida de quem te fez mal e cresça em silêncio. Vá fazer o que tu gosta, vá transformar a tua vida em silêncio. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Etienne e eu estava pensando que assunto eu poderia trazer essa semana para a gente conversar. E eu pensei, por que não a gente falar desse desafio tão grande que é se desapegar da vida das pessoas que nos fizeram mal, de situações que não nos fazem bem, de lugares que não são mais lugares que a gente gostaria de frequentar, porque não estão mais alinhados com a vida que a gente deseja, com a pessoa que nos tornamos, com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Por que isso é tão desafiador? E aí falando aqui, né, de pessoas, por que é desafiador? Porque muitas vezes quando a gente interpreta que pessoas nos fizeram mal, a gente espera que essas pessoas se retratem com a gente, peçam desculpas, né, que façam algum tipo de retratação daquela situação que a gente acreditou não ter feito bem pra gente. E de lugares, né, por que a gente não consegue sair de lugares que a gente não quer mais frequentar? Porque a gente talvez fique com a sensação de que os outros vão nos olhar estranho, porque a gente está negando aquilo ali. Então a gente está na função de não ser aceito, né, ou de ser julgado por aquelas pessoas. Então por isso é tão desafiador às vezes deixar para trás, sair da vida dessas situações, pessoas e coisas que não nos fazem bem. Só que quando a gente fala de transformação, de reconstrução, a gente precisa sair de lugares, de pessoas, de situações que não estão mais alinhadas com aquilo que a gente acredita. Porque se a gente não sai, a gente não consegue mudar hábitos, a gente não consegue fazer diferente, porque existe uma força que nos puxa para conviver daquele mesmo jeito. Ou então, no caso de pessoas, a gente fica sempre querendo ver como é que está a vida daquela pessoa, se aquela pessoa vai pagar pelaquilo que te fez, e assim por diante, né? Só que isso não faz bem para a gente e não nos auxilia na nossa reconstrução. E esse é o ponto que eu queria trazer para ti. Quanto é importante a gente deixar para lá, sumir da vida das pessoas, não querer mais saber como é que está o vivente, como a gente fala aqui no Sul. Eu não quero mais saber como é que está a vida dessa pessoa, eu simplesmente vou deletar da minha vida e vou viver a minha vida no meu silêncio, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. Eu vou focar no meu crescimento, no meu desenvolvimento, no meu autoconhecimento, para transformar a minha vida e vou largar a energia densa dessas pessoas, desse ódio, dessa vingança, seja lá o que tu quiser, né, falar ou definir como isso. Então, a gente sabe que é desafiador, que a gente às vezes não consegue sair de deixar para trás pessoas que nos fizeram mal, que a gente interpreta assim, porque fazem parte da nossa família, do nosso relacionamento, enfim, neste momento a gente não consegue. Só que a gente tem que ir abrindo esse espaço para que a gente possa afastando essa energia e essa pessoa do nosso campo, da nossa vida, e focar no que realmente importa, naquilo que a gente quer. Porque quanto mais centrado e focado nos meus objetivos, mais fácil é a minha reconstrução. E quanto mais eu olho, coloco foco, coloco a minha energia de como está a vida daquela pessoa, de como está aquela situação lá, como é que eles estão naquele ambiente que me fizeram isso e aquilo, pior vai ser para mim, porque a vida dessas pessoas vai continuar rodando normalmente, dentro daquilo que eles acreditam, e a tua vida vai estar travada, vai estar parada, porque tu tá com foco e energia lá naquelas pessoas. E por que é importante a gente fazer todo este movimento em silêncio? Né? Tem muita gente que discorda disso, tem muita gente que acha que tem que fazer todo, quando está nesse processo de reconstrução, fazer tudo isso de forma em volume alto, vamos dizer assim, para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Eu, particularmente, não vou por essa linha, não acredito nisso. Eu acredito no silêncio, por N motivos. Um deles é porque quando a gente fala para as pessoas sobre o nosso objetivo, às vezes as pessoas não acreditam naquilo, não pensam da mesma forma, não enxergam do mesmo jeito que tu e acabam colocando sem querer um balde de água fria, mesmo que elas te queiram muito bem, que elas queiram que tu cresça, que tu evolua, etc. Então esse é um ponto. O outro ponto é que a gente acaba ficando meio que refém daquilo, tipo, eu falei que vou fazer tal coisa, e aí eu não faço, e aí acaba carregando até uma certa culpa, sabe, contigo. Então, por isso que eu gosto muito do silêncio. E a única pessoa, na minha visão, que tu pode e deve contar muito nessa tua transformação, nessa jornada, é com Deus, ou com o universo, ou com aquilo que tu acredita, né, com esse Criador. Entregar para ele as tuas questões, os teus medos, as tuas angústias, aquilo que tu acha injusto, aquilo que tu acha justo,
conversar com ele e colocar ele como sócio na tua vida. Contar para ele os teus objetivos, os teus sonhos. E aí sim, focar naquilo. Porque quando a gente foca no externo, nas pessoas, a gente acaba que atrapalhando e tendo esse julgamento externo que é completamente desnecessário neste momento de reconstrução. Então, se tu, né, quer reconstruir a tua vida na parte de trabalho, por exemplo, foca na tua carreira. Foca em fazer curso, em se desenvolver, em ler mais, em participar de outras, né, rodas de networking, enfim, participar de movimentos que estejam alinhados com essa transição de carreira, com essa questão na tua carreira, no teu negócio. Busca, se é no teu negócio, busca desenvolver mentorias, busca mais conhecimento, busca conversar com outras pessoas, busca sair daquela bolha que tu tá e conhecer outros nichos e ver que possibilidades tem nesse outro nicho, sabe? Então, quando a gente foca nessa transformação que a gente quer numa área na nossa vida, a gente não tem tempo para ficar percebendo e cuidando da vida do outro, o que ele está fazendo, se ele está se ferrando ou não, porque ele te ferrou, sabe? Deixa ele, porque existe algo no universo que eu chamo de lei divina, né? Então a gente acaba que a gente planta, a gente colhe, não tem. E se essa pessoa que tu acredita em algum momento te fez mal, isso é uma questão dela, né? Cabe a ti reconstruir a tua vida, por mais injusto eu sei, por mais injusto que seja, muitas situações não são justas, não deveriam acontecer, mas infelizmente aconteceram na nossa vida, né? E a gente precisa continuar, a gente precisa seguir na nossa jornada. E era isso, sabe, que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Suma da vida das pessoas e dos lugares que te fazem mal e foca em ti. Isso não é egoísmo, isso é força, isso é resiliência para que tu possa atingir os teus objetivos, aquilo que faz sentido, aquilo que vibra aqui no teu coração, aquilo que te faz feliz. Lembrando de nunca passar por cima das pessoas, nunca fazer mal para as pessoas, mas sim focar no teu objetivo, te alinhar com Deus e seguir aqui nessa jornada buscando aquilo que faz sentido para ti e deixando lugares e situações que já não estão mais alinhados com a vida que tu deseja. Beijo, até o próximo vídeo.